Está pensando em tomar o famoso azulzinho. Pare tudo e me escute com atenção. Eu sei que você está cansado. Cansado de se sentir menos homem. De acordar no meio da noite se perguntando se o seu melhor já passou. E cansado de ver seu corpo responder com menos força, menos firmeza e menos desejo. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa que poucos médicos dizem, e que pode mudar completamente a sua vida íntima. Meu nome é Ana Cláudia. Sou médica há mais de 25 anos, especialista em saúde masculina. E hoje, quero te mostrar que a sua virilidade não precisa depender de uma pílula. Porque a verdade é que quando você começa a confiar apenas no remédio, você ignora o verdadeiro poder que ainda existe no seu corpo. E isso, meu querido, é um erro silencioso, mas perigoso. Antes de pensar em engolir mais uma cápsula, precisamos falar sobre o que está por trás da sua dificuldade de ereção. Porque por trás de um pênis que não responde, existe um corpo pedindo socorro. Circulação lenta, próstata inflamada, hormônios desregulados e uma alimentação que não alimenta mais, só intoxica. Isso tudo se acumula ao longo dos anos. E de repente, você sente que perdeu o controle do seu próprio corpo. Mas escute isso com carinho. O problema não é a idade. O problema são os hábitos que você mantém desde os 40 e nunca teve coragem de mudar. E agora que chegou aos 60, você tem duas escolhas. A primeira é continuar como está, se rendendo à dependência de remédios que mascaram sintomas. A segunda é recuperar a autoridade sobre a sua saúde íntima, com inteligência, com estratégia e com consciência do que realmente funciona. Você já ouviu falar na citrulina? É um aminoácido natural, presente em alimentos como a melancia, que aumenta a produção de óxido nítrico, uma substância essencial para dilatar seus vasos e permitir que o sangue flua com força para o seu órgão. Essa mesma substância é a base do que o azulzinho tenta imitar. Só que seu corpo pode produzir isso naturalmente, se você der as condições certas. E não para por aí. Um sono profundo, uma hidratação correta, uma vitamina D3 tomada na hora certa, uma respiração que oxigena de verdade. Tudo isso parece simples demais para funcionar. Mas eu te garanto, são esses pequenos pilares que sustentam a potência de um homem maduro. A potência que vem de dentro, não de uma farmácia. Eu vi homens de 70 recuperarem ereções firmes. Vi maridos voltarem a surpreender suas esposas depois de décadas. Vi homens que haviam perdido toda a esperança voltarem a sorrir. E tudo isso sem remédios, apenas com um plano natural, sério, científico e respeitoso com o corpo. É isso que eu quero para você. Porque se chegou até aqui, é porque ainda acredita que pode viver mais, com mais energia, mais presença, mais prazer. E está certo em acreditar. A sua idade não é uma sentença. Ela é um chamado. Um convite para cuidar de você de forma mais profunda, mais inteligente, mais verdadeira. E eu estou aqui para te guiar nesse caminho, porque a sua virilidade não morreu. Ela só está esperando você acordar. Muitos homens acham que basta tomar a pílula e tudo vai funcionar como mágica, que é só engolir o comprimido, esperar alguns minutos e pronto, o corpo vai responder como quando tinham 25 anos. Mas a realidade, infelizmente, é bem diferente. Na minha rotina de consultório, eu escuto isso o tempo todo. Homens que tomaram o azulzinho, ficaram esperando o milagre acontecer e se frustraram. E sabe o que acontece depois dessa frustração? Eles voltam para casa se sentindo ainda menos confiantes, questionando a própria masculinidade, pensando que estão estragados ou que nem com remédio conseguem mais. Mas deixa eu te explicar o que quase ninguém te contou até agora. O Viagra, ou qualquer outro medicamento dessa classe, não cria desejo. Ele não resolve emoções mal trabalhadas, não conserta relacionamentos desgastados e não faz milagre em um corpo maltratado por anos de sedentarismo, má alimentação e falta de sono. O que ele faz, tecnicamente, é facilitar o fluxo de sangue para o pênis. Só isso. Mas para que ele funcione, o seu corpo precisa estar minimamente preparado. Sua mente precisa estar conectada. Seu sistema nervoso precisa estar regulado. E, principalmente, você precisa estar excitado. Sem excitação, sem estímulo, sem conexão, o comprimido simplesmente não faz nada. Ele é um facilitador, não um iniciador. Agora pense comigo. Quantas vezes você já tentou usar esse remédio num momento de ansiedade, com medo de falhar, com o coração disparado, se sentindo pressionado a dar conta?
é aí que tudo trava. Porque a ansiedade ativa o seu sistema de alerta. E quando isso acontece, seu corpo entende que não é momento para prazer. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Além disso, tem outro ponto importante: a absorção. Se você toma o Viagra logo após uma refeição pesada, cheia de gordura ou açúcar, o efeito pode ser drasticamente reduzido. Isso porque o estômago cheio atrasa a absorção do medicamento, e o pico de ação pode nem chegar. E mais, álcool em excesso também interfere. Muita gente mistura vinho, cerveja e comprimido achando que vai melhorar o desempenho, mas só está sabotando a própria performance. Você está começando a entender o porquê de tanta frustração? Não é o remédio que está falhando com você. É a expectativa errada, construída ao longo dos anos, que faz com que tantos homens esperem um efeito hollywoodiano de um corpo que precisa, antes de tudo, de cuidado. E cuidado não vem de fora, vem de dentro. É por isso que no meu consultório, antes de prescrever qualquer coisa, eu olho para o todo. Analiso sono, alimentação, níveis hormonais, rotina emocional, hábitos de respiração, de hidratação. Porque um comprimido pode até empurrar você por uma noite, mas não sustenta a sua potência a longo prazo. Você não precisa viver na dependência de uma pílula, mas precisa sim entender que a potência sexual é uma consequência da saúde global do seu corpo. E isso, meu querido, começa muito antes do momento íntimo. Começa no café da manhã, no caminhar do dia, no tempo que você tira para cuidar de si, na forma como lida com o estresse, na qualidade do que coloca no prato e até no modo como respira. A verdadeira potência não está num comprimido. Está num corpo desperto, cuidado e conectado. E essa jornada começa agora, com informação, com consciência e com escolhas melhores. E é exatamente sobre isso que quero continuar te mostrando. Depois dos 60 anos, os vasos sanguíneos já não funcionam como antes. Isso não é uma falha. É um processo natural do envelhecimento do corpo humano. O sangue começa a ficar mais espesso, a pressão arterial oscila com mais frequência, e a flexibilidade dos vasos, aquela capacidade de dilatar e contrair, vai diminuindo, quase sem a gente perceber. Mas aqui está o ponto crucial que poucos entendem. Sem uma circulação adequada, não existe ereção firme. Você pode ter o desejo, pode ter o estímulo, pode até tomar o remédio mais potente do mercado. Mas se o sangue não chega com pressão suficiente até o pênis, não há como manter uma ereção satisfatória. O Viagra depende completamente da qualidade da sua circulação. Ele atua apenas abrindo caminho para o sangue entrar. Mas se esse sangue está espesso, lento ou bloqueado, não adianta. Imagine uma mangueira de jardim. Quando você liga a torneira com pouca pressão, a água sai fraca, mal alcança o canteiro. Agora pense na sua circulação da mesma forma. Se o seu sistema cardiovascular está entupido por placas de gordura, se seus vasos estão endurecidos ou inflamados, o sangue simplesmente não consegue fazer o que precisa fazer. E a ereção sofre, não por falta de desejo, mas por falta de caminho. E sabe o que torna isso ainda mais grave? A maioria dos homens nem desconfia que o problema está no coração, ou pior, na microcirculação, aquela parte mais fina, que alimenta a região íntima com oxigênio e nutrientes. Essa microcirculação é extremamente sensível. E é justamente por isso que as primeiras falhas de ereção, muitas vezes, são o sinal silencioso de que algo mais sério está acontecendo no seu corpo. Eu já atendi homens que achavam que estavam apenas com uma falha pontual, mas depois de uma investigação mais profunda, descobrimos níveis altíssimos de inflamação, gordura visceral acumulada e até problemas cardíacos silenciosos. Porque sim, a saúde sexual é reflexo direto da saúde cardiovascular. O pênis é um barômetro. E quando ele começa a falhar, o corpo está gritando por ajuda. Agora pense comigo. De que adianta tomar um comprimido, se o terreno onde ele vai agir está comprometido? É como jogar sementes numa terra seca, rachada, sem nutrientes. Não vai brotar nada ali. Por isso, minha missão é te mostrar que você ainda tem tempo. Tempo para reconstruir esse terreno, para reativar seus vasos, para afinar o sangue com hidratação, para fortalecer o coração com alimentos corretos, para devolver ao seu corpo a capacidade natural de gerar ereções firmes, com autonomia e segurança. E eu te garanto, quando você começa a cuidar da circulação, tudo melhora. A ereção volta, o sono aprofunda, a mente clareia, a disposição renasce, porque o sangue é vida, e quando ele flui, a vitalidade acompanha.
Quer um exemplo simples? Um dos meus pacientes, seu Antônio, de 67 anos, chegou cabisbaixo dizendo que se sentia meio apagado. A pressão dele oscilava muito. Dormia mal, vivia cansado. E a ereção? Quase inexistente. O que fizemos? Nada de pílula no início. Trabalhamos na base. Água certa, alimentação com foco anti-inflamatório, caminhadas leves, exercícios de respiração, suplementação personalizada. Em 40 dias, ele me olhou nos olhos e disse: Doutora, voltei a sonhar com a minha esposa. Acordei com vontade de viver. É disso que estou falando. O milagre não está na farmácia, está na circulação. E a boa notícia é que você pode cuidar disso a partir de agora, com escolhas reais, conscientes, que devolvem ao seu corpo o direito de funcionar como ele merece. Um dos maiores erros que vejo no consultório é esse: acreditar que o problema da ereção é apenas físico, que é só uma questão de circulação, de sangue chegando ou não. Mas a verdade, que quase ninguém fala com clareza, é que por trás de uma ereção fraca, muitas vezes, está uma testosterona silenciosamente baixa. Sim, os hormônios contam, e muito. A testosterona é o combustível invisível da virilidade. Ela está diretamente ligada ao desejo, à energia, à disposição, ao humor e, claro, à potência sexual. Quando esse hormônio começa a cair, como naturalmente acontece com o passar dos anos, o homem pode até ter o estímulo externo, pode até tomar o azulzinho, mas algo parece incompleto, fraco, sem alma. E isso tem uma explicação. O Viagra, como já falamos, ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo. Mas ele não cria o desejo, não aumenta a motivação, não desperta a libido que precisa estar acesa para que tudo funcione de verdade. É a testosterona quem faz isso. Imagine o seguinte: a testosterona é como a faísca que acende o fogo. O Viagra pode até soprar o ar, mas sem aquela faísca inicial, o fogo não pega. E é exatamente isso que muitos homens acima dos 60 sentem. A vontade diminui, o prazer parece distante, a resposta do corpo fica morna. E eles se perguntam: será que sou eu? Será que acabou? Não, não acabou. Mas o seu corpo está pedindo ajuda. E aqui vai um dado que você precisa saber. A cada década depois dos 30 anos, o nível de testosterona pode cair entre 1 a 2% ao ano. Quando você chega aos 60, já pode estar com menos da metade do que tinha no auge da juventude. E o pior é que, em muitos casos, essa queda acontece em silêncio, sem sintomas claros no começo, até que um dia você percebe que está mais irritado, sem energia, com o sono ruim, e a ereção já não é mais a mesma. Mas aqui vem a boa notícia. A testosterona pode ser reequilibrada, não apenas com hormônio sintético, que nem sempre é necessário, mas com estratégias naturais que ajudam o seu próprio corpo a voltar a produzir em níveis saudáveis. E tudo começa com o básico: sono profundo, alimentação rica em gorduras boas, minerais como zinco, magnésio, vitamina D3 e, principalmente, equilíbrio emocional. Porque o estresse crônico é um dos maiores sabotadores da produção hormonal. Quando você vive tenso, com medo, inseguro, seu corpo entra em modo de defesa. E nesse modo, ele simplesmente desliga a produção de testosterona. Porque o corpo entende que não é hora de reproduzir, é hora de sobreviver. Então veja como tudo se conecta: circulação, sono, alimentação, respiração, hormônios. Um afeta o outro. E todos juntos afetam a sua potência. A grande verdade é essa: não existe um único motivo para a ereção falhar. Existem fatores que se acumulam, se somam. E se você olhar só para um deles, vai continuar tratando o sintoma, e nunca a causa. Por isso, meu convite hoje é para que você olhe mais fundo. Porque o problema pode não estar apenas no corpo. Pode estar na química silenciosa dos seus hormônios. E quando você aprende a ouvir o que o seu corpo está tentando dizer, tudo muda, inclusive a sua vida íntima. Você sabia que muitos homens tomam a dose errada? Ou usam o comprimido junto com álcool, ou logo após uma refeição pesada, sem saber que isso pode anular o efeito quase por completo? E pior, tomam sem nunca ter passado por um urologista. Esse é um erro silencioso, mais comum. Muito mais comum do que você imagina. E é um erro que não apenas reduz a eficácia do medicamento, como pode ser perigoso, às vezes até fatal. Veja, eu entendo.
Quando um homem começa a perceber que seu corpo não responde mais como antes, o impulso é buscar uma solução rápida. E hoje em dia, não falta quem ofereça. Farmácias, propagandas, amigos que conseguem mais barato e até a internet, com sites prometendo pílulas mágicas sem receita, sem consulta, sem responsabilidade. Mas deixa eu te dizer com todo carinho e firmeza: isso é um risco que você não precisa correr. Esses medicamentos, apesar de parecerem inofensivos por serem tão populares, não são brinquedos. Eles afetam o sistema cardiovascular, interagem com outros remédios que você pode estar tomando e exigem um cuidado individualizado para funcionar com segurança. Quer um exemplo? Já atendi pacientes que tomaram uma dose alta demais, achando que quanto mais, melhor. Resultado: dor de cabeça insuportável, pressão desregulada, coração acelerado e uma sensação de desconforto tão grande que o medo acabou sendo maior que o prazer. Outros tomaram o comprimido com álcool, achando que uma taça de vinho ia ajudar a criar clima. Mas o que o álcool fez foi dilatar os vasos de forma desordenada, bagunçando a pressão arterial e sabotando completamente o efeito do remédio. E o mais preocupante, alguns estavam tomando o comprimido sem nem saber que tinham problemas no coração, sem exames atualizados, sem saber que estavam colocando em risco o próprio sistema cardiovascular. E tudo isso, por quê? Por falta de uma simples conversa com um especialista. É por isso que eu repito: nenhum comprimido substitui uma boa avaliação médica. Só um urologista pode avaliar com precisão se aquele remédio é indicado para você, qual a melhor dose, em que horário tomar, o que evitar antes e depois, e principalmente, quais cuidados são necessários para que ele funcione sem colocar sua saúde em risco. A automedicação pode até parecer uma solução rápida, mas, no longo prazo, pode te afastar ainda mais da solução real. Pode causar frustrações, efeitos colaterais e esconder problemas maiores que você nem sabe que tem. E tem mais: quando o remédio não funciona e você nem sabe se tomou da forma correta, o primeiro pensamento que aparece é: o problema sou eu. E não é. O problema é a forma como você está tentando resolver isso, sem apoio, sem orientação, sem estratégia. Mas você não precisa seguir sozinho. Você merece um plano que leve em conta a sua história, seus exames, sua saúde atual, seus objetivos e até o seu emocional. Porque potência sexual não é só uma questão de corpo. É uma soma de corpo, mente, hormônios e estilo de vida. E isso nenhum comprimido sozinho vai te entregar. Se você está buscando um caminho real, seguro e duradouro para recuperar sua virilidade, o primeiro passo é parar de se esconder atrás de soluções fáceis e começar a olhar para você com mais responsabilidade, com mais carinho, com mais verdade. E esse passo começa com uma escolha. Já atendi muitos pacientes que me disseram com os olhos cabisbaixos: doutora, eu tomei, mas não funcionou. E por trás dessa frase, sempre vem um silêncio pesado. Um silêncio cheio de culpa, vergonha, medo de falhar de novo. O homem olha para o chão, tenta encontrar uma explicação, e a maioria acredita que o problema é físico, que o corpo está quebrado, que a idade venceu. Mas o que muitos não percebem é que o problema naquela hora não estava só no corpo, estava na mente. Ansiedade. Esse é um dos inimigos mais invisíveis e, ao mesmo tempo, mais poderosos da vida sexual masculina depois dos 60. Ela chega de mansinho. Começa com o medo de não dar certo. Depois vem a insegurança, a pressão interna de precisar provar que ainda consegue. A comparação com o que já foi. A cobrança de estar à altura. Tudo isso se acumula, e na hora da intimidade, o corpo trava. Sim, a mente interfere diretamente na ereção, porque o corpo humano funciona em sistemas. Quando o cérebro está em alerta, o sangue não vai para o prazer, vai para as áreas de defesa. O coração acelera, os músculos tensionam, os vasos se contraem, e o que era para ser prazer vira uma batalha interna. O homem está ali, mas não está, porque por dentro está em guerra consigo mesmo, e o Viagra, por mais potente que seja, não consegue vencer essa guerra sozinho. Já tive pacientes que fizeram todos os exames, estavam saudáveis, com os níveis hormonais equilibrados, tomaram o remédio na dose certa no tempo certo, mas ainda assim falharam. E quando eu perguntei como estavam se sentindo no momento, a resposta foi clara: tenso, com medo, ansioso. É isso.
A ansiedade bloqueia o prazer antes mesmo que ele tenha chance de começar. E o pior é que quanto mais você tenta controlar, mais o corpo escapa do controle. Porque prazer não se força. Ereção não se exige. Ela acontece quando o corpo se sente seguro, quando há conexão, quando a mente está presente. E esse é o ponto que tantos homens ignoram. Eles querem resultado imediato, mas esquecem que o corpo precisa estar em estado de entrega, e não de cobrança. Que a intimidade verdadeira começa com confiança, com leveza, com o direito de errar, de explorar, de se reconectar. E isso não está em uma pílula, está dentro de você. Por isso, quando atendo homens que vivem sob esse peso da performance, minha primeira orientação não é aumentar a dose, é desacelerar, é olhar para dentro, é entender que o prazer verdadeiro não começa no pênis, começa no cérebro, no coração, na história que você conta para si mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém, e muito menos carregar essa armadura emocional que te impede de sentir. Ansiedade não se vence com força, se vence com presença, com consciência, com apoio. E quando o homem aprende a respirar melhor, a desacelerar a mente, a reconectar com o toque, com o corpo, com o momento, aí sim, a química do prazer volta a funcionar. O sangue flui, a ereção vem, o prazer acontece, não como obrigação, mas como celebração. Esse é o caminho que eu acredito, e que eu vejo dar certo, todos os dias. Porque a verdadeira potência não está em controlar, está em confiar. Uma das coisas mais simples, e ao mesmo tempo mais ignoradas, sobre o uso do famoso azulzinho, é o tempo de ação e a forma correta de tomar. Pode parecer óbvio, mas já perdi a conta de quantos pacientes chegaram até mim dizendo: doutora, tomei, e não funcionou. E quando pergunto como tomaram, a resposta vem com naturalidade, logo depois do jantar, com um copo de vinho. E 10 minutos depois já fui para a relação. E é aí que está o problema. O comprimido não é mágico. Ele precisa de tempo, de ambiente adequado, de condições mínimas para agir. E isso, infelizmente, quase ninguém explica direito. De forma clara e científica, o azulzinho, assim como outras medicações da mesma classe, leva entre 30 a 60 minutos para começar a fazer efeito. E esse tempo pode variar de homem para homem. Depende do metabolismo, do nível de hidratação, da alimentação, da ansiedade, do momento do dia e, principalmente, de como ele foi ingerido. Tomar o remédio com o estômago cheio, principalmente após uma refeição gordurosa, retarda drasticamente a absorção. Isso faz com que o remédio demore mais para circular no sangue e, em muitos casos, nem atue como deveria. O efeito vai sendo bloqueado antes mesmo de começar. Agora, quando o homem toma com o estômago vazio, sem bebida alcoólica e com o tempo necessário para agir, o resultado é completamente diferente. Estudos mostram que essa simples mudança de hábito melhora a eficácia em mais de 40% dos casos. É muita coisa para uma mudança tão pequena. E eu sei o que você pode estar pensando. Mas, doutora, eu não quero parecer programado demais. Não quero tirar a espontaneidade. Eu entendo. Mas deixa eu te dizer algo com carinho. Intimidade na maturidade exige preparação. Não é mais como antes, quando o corpo respondia num estalo, sem aviso. Agora, é preciso respeitar o ritmo do corpo, entender o que ele precisa. E isso não tem nada a ver com perder o clima. Pelo contrário, quando você se antecipa, se prepara com inteligência, com carinho, com presença, tudo flui melhor. Você entra na relação mais confiante, sem ansiedade, sem aquela pressão de será que vai funcionar? E é essa confiança que transforma o momento íntimo em algo verdadeiro, profundo, completo. Outro ponto essencial: evite álcool. Sim, eu sei que um vinho pode parecer inofensivo, até sedutor, mas o álcool dilata os vasos de forma desordenada, mexe com sua pressão e atrapalha o efeito do medicamento. Em vez de ajudar, ele confunde o corpo, deixa o efeito instável e irregular, e você, mais uma vez frustrado. Agora veja como tudo se conecta. Tomar o remédio certo, na hora certa, da forma certa, estar presente, evitar o álcool, esperar o tempo de ação. Parece simples. E é. Mas poucos fazem. E é por isso que tantos falham. Não por falta de potência, mas por falta de orientação. Então, se você decidiu usar o azulzinho, faça direito. Tome com o estômago vazio, espere pelo menos 40 minutos
esteja relaxado, hidratado e em conexão com o momento. Essa simples preparação pode ser a diferença entre frustração e satisfação. Porque quando o corpo é respeitado, ele responde. Sempre. Você sabia que existem hábitos e alimentos que podem potencializar sua ereção de forma natural? E que, quando o corpo está equilibrado, até mesmo o famoso azulzinho funciona melhor? Muita gente não percebe, mas o segredo não está só na farmácia. Está no seu dia a dia, no que você come, em como se hidrata e em como cuida do corpo como um todo. Por exemplo, a romã. Essa fruta vermelha, cheia de antioxidantes, ajuda a manter os vasos sanguíneos flexíveis e saudáveis, aumentando a produção de óxido nítrico. Esse mesmo óxido nítrico é responsável por dilatar os vasos, melhorar a circulação e garantir que o sangue chegue ao pênis de forma eficiente, que é exatamente o que o Viagra tenta fazer. Ou seja, quando você consome romã regularmente, seu corpo já está ajudando a criar o ambiente ideal para que a medicação funcione. Outro exemplo poderoso é a melancia. Rica em citrulina, um aminoácido que também aumenta a produção de óxido nítrico, ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhora a irrigação do pênis. E o melhor, é natural, acessível e deliciosa. Incorporar pequenas porções na dieta diária pode trazer resultados surpreendentes ao longo do tempo. E não podemos esquecer da água. Parece simples demais para ser eficaz, mas é fundamental. A desidratação, mesmo leve, deixa o sangue mais espesso e dificulta a circulação. E sem circulação eficiente, não há como obter ou manter uma ereção firme. Beber água de forma adequada, ao longo do dia, antes e depois de se exercitar, em especial pela manhã, já aumenta a performance natural do corpo. Mas não é só isso. A base do equilíbrio envolve também hábitos diários. Caminhar, se alongar, praticar exercícios leves, controlar o estresse e dormir bem. Todos esses fatores ajudam a manter a circulação, os hormônios e o sistema nervoso em harmonia. Quando eles estão alinhados, o corpo responde de forma mais eficiente. A ereção vem com mais firmeza, mais durabilidade e, surpreendentemente, mais prazer. O mais importante que quero que você entenda é que essas medidas não substituem a medicação quando ela é necessária, mas a potencializam. Homens que combinam remédio com corpo equilibrado e hábitos saudáveis veem resultados muito melhores do que aqueles que dependem apenas do comprimido. Eu sempre digo aos meus pacientes: o remédio é apenas uma ajuda. A verdadeira potência vem de dentro, do cuidado com o corpo, da alimentação inteligente, da hidratação adequada e do equilíbrio emocional. Quando você cuida dessas áreas, não só melhora a ereção, mas também a energia, o humor e a confiança. E aqui está um ponto crucial. Não espere resultados imediatos com mudanças naturais. Diferente de um comprimido, os alimentos e hábitos saudáveis agem de forma contínua, silenciosa e cumulativa. Mas a recompensa é muito maior. Você reconstrói sua vitalidade, fortalece o coração, melhora a circulação, mantém a próstata saudável e ainda recupera a força íntima de forma sustentável. Então, meu convite para você é simples. Comece incorporando pequenas ações hoje mesmo. Tome mais água. Inclua frutas como romã e melancia na dieta. Mexa o corpo, respire melhor e cuide do seu sono. Quando fizer isso, qualquer medicamento para a ereção deixará de ser um recurso isolado e passará a ser uma ferramenta poderosa dentro de um corpo que já está preparado para funcionar plenamente. E acredite, quando o corpo está equilibrado, a confiança retorna, a potência volta, e a sensação de prazer volta a ser natural, completa e duradoura. O caminho para uma ereção firme e saudável não está apenas no comprimido, mas na combinação de hábitos, corpo ativo e escolhas conscientes. E o primeiro passo para isso começa hoje. Mesmo quando você faz tudo certo, toma o comprimido na hora certa com o estômago vazio, sem álcool, relaxado e com o corpo preparado, pode acontecer de o Viagra simplesmente não funcionar. E eu sei que isso assusta. A frustração bate, a ansiedade aumenta e a sensação de perda de controle sobre o próprio corpo pode ser devastadora. Mas é importante entender que isso não significa que acabou a sua vida sexual, nem que você perdeu a virilidade. Na grande maioria dos casos, significa apenas que existe uma causa subjacente que precisa ser identificada e tratada. Por exemplo, problemas como diabetes podem prejudicar seriamente a circulação e a função nervosa, tornando difícil para o sangue chegar ao pênis. E muitas vezes,
o homem nem percebe que a glicose elevada está afetando o corpo de forma silenciosa. Outro exemplo frequente é a doença cardíaca. Homens com pressão alta, colesterol elevado ou histórico de infarto podem ter os vasos sanguíneos comprometidos. Nesse cenário, o remédio não vai criar circulação onde ela não consegue fluir corretamente. E usar o comprimido repetidamente sem avaliar essa condição pode até ser arriscado. Também existe a neuropatia, que pode surgir com idade avançada ou por doenças crônicas como diabetes. Ela prejudica a comunicação entre cérebro, nervos e pênis. O corpo simplesmente não recebe o sinal de que precisa relaxar os vasos e receber sangue. E aí, mais uma vez, o remédio não consegue fazer milagre sozinho. E não podemos esquecer dos efeitos colaterais de outros medicamentos. Muitos homens tomam remédios para pressão, colesterol ou problemas cardíacos, e alguns desses fármacos podem interferir diretamente na eficácia da medicação para a ereção, ou ainda causar diminuição do desejo, fadiga ou alterações hormonais, que atrapalham a resposta sexual. O ponto central que quero que você compreenda é este. Quando o Viagra não funciona mesmo com o uso correto, o corpo está tentando te dar um alerta. É um sinal de que algo mais profundo precisa de atenção. Ignorar isso e insistir no remédio não só é ineficaz, como pode atrasar o diagnóstico de problemas sérios de saúde. Nessas situações, o que você precisa é de uma avaliação médica completa, preferencialmente com um urologista. Um profissional experiente vai investigar a raiz do problema. Exames de sangue para glicose, colesterol e hormônios. Avaliação da pressão e da função cardíaca. Testes de circulação e, se necessário, estudos neurológicos. Só assim é possível identificar a causa real da dificuldade e tratar de forma segura e eficaz. E aqui está a parte mais importante. Quando você trata a causa na raiz, os resultados aparecem naturalmente. Pode ser que o remédio deixe de ser necessário, ou que passe a funcionar perfeitamente quando combinado com hábitos saudáveis. Mas o fundamental é não insistir no uso sem entender o motivo do fracasso, porque o corpo está tentando se comunicar com você. Lembre-se, o corpo masculino é um sistema complexo. A ereção é apenas o reflexo visível de algo muito maior acontecendo internamente. Circulação, hormônios, nervos, saúde geral. E quando um desses pilares está comprometido, o efeito do remédio por si só é limitado. Por isso, o meu conselho final para este bloco é: observe, respeite e procure ajuda especializada. Não se culpe. Não se desespere. Mas também não ignore os sinais. Diagnóstico precoce, tratamento adequado e cuidado integral com o corpo e os hábitos diários são o caminho para recuperar confiança, desejo e potência, de forma segura e duradoura. A chave é entender que a ereção saudável não depende apenas de um comprimido, mas do equilíbrio de todo o organismo. E quando você aprende isso, a confiança volta, a potência volta, e a vida sexual volta a ser plena. Chegamos ao final desta conversa, mas quero que você leve comigo algo muito importante. A virilidade não está só em uma cápsula. Muitas vezes, os homens acreditam que basta tomar o famoso azulzinho para tudo voltar a ser como antes. Mas a verdade é que a força, a energia e a potência sexual são resultado de uma soma de escolhas, hábitos e cuidados diários. Está no que você come, no quanto você se movimenta, no sono que consegue ter, na maneira como lida com o estresse e na atenção que dá ao seu corpo e à sua mente. Está na autoestima. Está na coragem de assumir que cuidar de si mesmo não é luxo, é necessidade. Se existe uma mensagem que eu quero que fique gravada na sua mente é esta: o protagonista da sua saúde sempre será você. O remédio pode ajudar, facilitar, abrir portas, mas quem conduz, quem decide agir, quem transforma a vida, é você. E isso não tem preço. Olhe para o seu corpo com respeito. Observe os sinais que ele te dá. Se houver falhas, não se culpe. Use isso como um alerta para agir de forma consciente, para buscar informações confiáveis, para procurar especialistas quando necessário. Cuidar da circulação, equilibrar os hormônios, nutrir-se corretamente, manter o coração saudável e a mente serena são ações que, juntas, devolvem a vitalidade e a confiança, não só na intimidade, mas em todos os aspectos da vida. E mais, essa transformação não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo conta. Cada mudança de hábito, cada copo de água a mais, cada fruta incorporada na dieta, cada momento de relaxamento ou exercício leve.
tudo isso se soma. E com o tempo, você percebe não apenas a melhora da ereção, mas também da energia, do humor e da disposição para viver plenamente. O que eu quero é que você saia daqui hoje com a certeza de que não está sozinho. Milhares de homens passam pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas frustrações, pelas mesmas incertezas. E todos eles têm a chance de mudar, desde que assumam a responsabilidade pelo próprio corpo e pela própria saúde. Então, se você assistiu a este vídeo e percebeu que essas informações fazem sentido para você, eu te peço uma coisa: compartilhe com um amigo que também precisa ouvir essa conversa. Ajude alguém que pode estar se sentindo perdido ou desmotivado, que ainda acredita que a única solução está em uma cápsula. Mostre que há um caminho seguro, consciente e real para recuperar a confiança, a energia e a vida sexual. Lembre-se, o azulzinho pode ser um aliado, mas ele só funciona bem quando o corpo está preparado, quando os hábitos são saudáveis e quando a mente está tranquila e confiante. A verdadeira potência não é fornecida por uma farmácia. Ela é construída todos os dias, na forma como você cuida de si mesmo, nos pequenos hábitos que somam, na atenção que você dá à sua saúde física e emocional. Por fim, quero que você leve isso consigo. Você tem o poder de transformar a sua vida íntima, a sua energia e a sua saúde. Cada escolha, cada passo consciente, cada mudança positiva é um investimento em você mesmo. A sua virilidade não morreu. Ela só precisa de direção, cuidado e presença. E eu estou aqui para te lembrar disso. Agora é a sua vez. Decida cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua saúde. Decida viver com força, disposição e prazer, sem depender apenas de um comprimido. Seja o protagonista da sua própria história. E saiba que, a cada ação consciente, você está escrevendo um novo capítulo, cheio de vitalidade, confiança e energia todos os dias.